Ítalo, quando falamos de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, né, e são famílias que necessitam desse atendimento, nós levamos em consideração uma série de evidências científicas. Por exemplo, no início do Guia de Literacia Familiar, você tem alguns exemplos disso. Olha só se não são dados assustadores. Aqui, Ítalo, esta pesquisa nos mostra o número de palavras ouvidas por crianças de diferentes níveis socioeconômicos. Veja o abismo de 30 milhões de palavras entre crianças de famílias de classe média alta e crianças de famílias pobres. Crianças de famílias pobres, aos 4 anos de idade, ouviram 30 milhões de palavras a menos do que as de crianças de famílias de classe média alta. Então, este programa leva em consideração esses achados, né, que são assustadores. Agora eu vou ler outro aqui, tá? O programa Conta Pra Mim tem uma ênfase no desenvolvimento da oralidade das crianças, que é algo fundamental para prepararmos um futuro leitor hábil, ok? Mas, de outro lado, também ele favorece o desenvolvimento das funções executivas, tá? Para quem não conhece essa expressão, eu vou usar aqui um relatório que foi elaborado por uma pesquisadora de Luxemburgo que contribuiu, né, com a secretaria na elaboração do Guia de Literacia Familiar. Ela é mencionada no guia, chama-se A Pobreza e a Mente. Vou destacar aqui um trecho, Ítalo, porque nós falamos muito sobre a relação entre a educação e criminalidade, por exemplo, não é? Mas vamos acompanhar atentamente alguns parágrafos aqui deste relatório, que fala sobre a relação entre a pobreza e a mente. Funções executivas é um termo usado para se referir a um conjunto de processos cognitivos que são usados para controlar pensamentos, ações e emoções. Precisamos das funções executivas para lembrar informações, controlar as emoções e a impulsividade, ou para prestar atenção ao ambiente físico, social e educacional. Muitas vezes os pais dizem, né, os professores, aquela criança é muito impulsiva, ela não se controla, né, em sala de aula ela não presta atenção. Por quê? Ela está precisando calibrar suas funções executivas para controlar seus pensamentos, ações e emoções. Mas vamos lá, vamos para as consequências, né, de um não desenvolvimento dessas funções, né, da forma esperada. As funções executivas são fundamentais para o sucesso na escola e na vida. Crianças que começam a aprender a ler, por exemplo, precisam se concentrar em letras específicas, aplicar regras adquiridas, para transformar essas letras em sons e assim manter esses sons em mente para analisar o significado da palavra. A leitura é, portanto, uma atividade mental complexa e, para ser adquirida com sucesso, requer um bom sistema de comando interno, sendo este o papel das funções executivas. Você precisa inibir certos estímulos, não é? Memorizar uma sequência de sons, sintetizá-los, então você precisa desse sistema de comando interno. Estamos chegando lá, Ítalo. Estas também são essenciais para o gerenciamento de emoções e comportamentos. Um bom controle das funções executivas evita que as crianças ajam com impulsividade e as ajuda a lidar melhor com situações de estresse. Prejuízos nas funções executivas, prestem atenção nisto aqui. Prejuízos nas funções executivas estão associados a uma série de problemas sociais e também a problemas comportamentais, tais como transtornos de conduta, abandono escolar, uso de drogas e criminalidade. Então, o programa Conta Pra Mim, ele trabalha com o desenvolvimento da oralidade das crianças, né? Ampliação do vocabulário, conhecimento de mundo. É por isso que nós temos esta biblioteca e outros recursos. Mas também melhora as funções executivas das crianças. Uma criança que ouve uma história, o pai interage com essa criança a fim de saber se ela está compreendendo aquela história, já está desenvolvendo o quê? Algumas dessas habilidades que nós encontramos nessas funções. Então, Ítalo, isto é sério. Nós não estamos aqui com um ursinho Tito fofinho, entende? Querendo encantar os brasileiros, não é? Isso tem impacto, sim, na sociedade, né? Levando em consideração o desenvolvimento econômico, uma vez que para retirarmos essas crianças, né, que
vivem nesse ciclo de pobreza, nós precisamos melhorar a linguagem delas. Sabia que aquela criança que tem um vocabulário muito pobre, não é capaz de se expressar corretamente, né? Tudo isso impede, né, a saída desse ciclo de pobreza. Então, potencializar a linguagem das crianças é fundamental para melhorarmos a nossa economia e também a segurança em nosso país, né? Não se esqueça de um livro chamado A Origem da Linguagem, citado muitas vezes, né, pelo professor, e há um trecho que fala sobre o sujeito que, né, ou ele, não sei se ele coloca uma arma na cabeça de alguém, ou um assaltante. No fundo, o que ele quer dizer ali? Ele não tem os meios de se expressar, ele não entende as nossas conversas, não tem o nosso vocabulário, e aí aquilo tudo é uma sinalização do que eu quero ser integrado em seu grupo. Não é porque eu não domino aquilo que vocês falam, eu não consigo entender o que vocês conversam, né? Então passa a carteira aí, né? Veja, eu não estou aqui fazendo uma defesa, né, de criminosos que são frutos da sociedade, não é nada disso, tá, que eu estou dizendo. Mas nós precisamos interpretar esse fenômeno, né? Então veja, uma criança, um jovem que não domina a linguagem vai canalizar isso para o corpo e vai se expressar de alguma maneira, de forma impulsiva e agressiva. Então, veja a importância, eu estou dando aqui apenas alguns exemplos da importância do programa Conta Pra Mim para a sociedade brasileira.